E se a lei mandasse fazer uma coisa e ao mesmo tempo proibisse essa mesma coisa? Parece um nó na cabeça, né? Mas olha, esse é um problema super real e fascinante no mundo do direito. Hoje, a gente vai desvendar o que acontece quando as leis entram em conflito. Um fenômeno que tem nome: antinomia jurídica. Bom, para a gente entender esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver um dilema bem prático. Depois, vamos decifrar o que é exatamente uma antinomia, analisar o DNA dela, diferenciar do que parece, mas não é, e, por fim, entender por que é tão importante resolver essa confusão. Então, vamos começar com um cenário da vida real. Sabe, um daqueles que tira o sono de qualquer profissional do direito. É nessas horas que a gente vê como um conflito de leis, que às vezes surge por um simples descuido ou porque a sociedade mudou, afeta diretamente a vida das pessoas. Imagina só a cena. Chega no seu escritório um cliente dono de uma empresa com duas leis federais na mão. A Lei A, lá de 2015, diz que uma certa prática comercial é permitida. Só que aí vem a Lei B, de 2023, e proíbe exatamente a mesma coisa. A pergunta dele é simples e direta. E aí? Qual lei eu sigo? Porque, né, seguir uma significa automaticamente desobedecer a outra. É uma encruzilhada. E olha, esse dilema não é só uma discussão teórica, não. O problema é seríssimo. Ele mexe com a segurança jurídica. Afinal, como é que alguém vai planejar os negócios se as regras do jogo mudam ou se contradizem? Isso bota em xeque a própria lógica do sistema, deixa o juiz numa sinuca de bico e, no final das contas, pode criar muita injustiça. A boa notícia é que esse tipo de conflito tem um nome técnico, e entender direitinho o que esse nome significa é o primeiro passo para a gente conseguir desatar esse nó. Vamos então dar nome aos bois. A definição é essa aí. Antinomia jurídica. É um conflito entre duas normas que são válidas, que pertencem ao mesmo sistema de leis e que se aplicam ao mesmo caso, só que com ordens impossíveis de cumprir ao mesmo tempo. A origem da palavra já entrega tudo, né? Vem do grego ante, que é contra, e nomos, que é lei. Ou seja, é literalmente uma lei contra outra. Para ficar mais concreto, vamos pensar num exemplo clássico. Um jornalista precisa publicar uma matéria de enorme interesse público, mas que envolve dados pessoais de alguém importante. De um lado, a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, dizendo que não pode expor dados sem consentimento. Do outro, a própria Constituição, garantindo a liberdade de imprensa. Pronto. Temos aí duas normas válidas, um caso concreto e comandos que batem de frente. Certo. Mas como a gente sabe se está diante de uma antinomia de verdade? Para fazer esse diagnóstico, tipo um detetive jurídico, a gente precisa encontrar 4 pistas bem específicas. São os elementos que formam, digamos, o DNA desse conflito. Esse aqui é o nosso checklist. Primeiro, as duas normas foram criadas por uma autoridade que pode fazer leis? Sim. Segundo, as duas estão valendo ao mesmo tempo? Também. Terceiro, os comandos são incompatíveis, tipo um diz pode e o outro não pode? Com certeza. E o quarto, que é crucial, é impossível fazer as duas conviverem em paz, mesmo tentando interpretar de um jeito ou de outro? Se a resposta for sim para tudo isso, aí sim a gente tem uma antinomia genuína. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é uma antinomia, é igualmente importante saber o que ela não é. Porque existem outras situações no direito que até parecem um conflito, mas na verdade são outra coisa bem diferente. A primeira grande diferença é em relação à lacuna. Pensa assim, a antinomia é um problema de excesso, tem regra demais e elas estão brigando. Já a lacuna é um problema de falta, não tem regra nenhuma para resolver um caso. São basicamente o oposto um do outro. Outra confusão que acontece bastante é com a chamada colisão de direitos. Aqui, a briga não é entre duas leis escritinhas no papel. A tensão é entre princípios, entre direitos fundamentais, como o direito à privacidade de alguém batendo de frente com o direito à informação de todo mundo. O jeito de resolver isso também é bem diferente. E, por último, tem o silêncio deliberado. Às vezes a lei não fala nada sobre um assunto de propósito, sabe? Para deixar um espaço de liberdade. Isso não é uma falha do sistema, como a antinomia. É uma escolha de quem fez a lei, uma escolha que precisa ser respeitada. Então, resumindo a ópera, antinomia é um conflito de normas, lacuna é uma omissão, colisão de direitos é um conflito entre bens jurídicos e o silêncio deliberado é um espaço de liberdade. Saber identificar qual é o problema real é o primeiro passo para achar a solução certa. Mas, afinal, por que é tão importante resolver esses conflitos? Por que um sistema jurídico não pode simplesmente conviver com leis que se contradizem? Vamos ver agora os princípios fundamentais que estão por trás dessa necessidade de solução. A questão toda se apoia em 4 pilares. Primeiro, a coerência. O
O direito precisa fazer sentido como um todo, ser um sistema lógico. Segundo, a não contradição, que é básico. Uma ordem não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Terceiro, a segurança jurídica, para que todo mundo possa saber as regras do jogo e prever as consequências dos seus atos. E, por fim, o dever de julgar. O juiz não pode simplesmente lavar as mãos e dizer: "Ah, tem uma contradição aqui, não vou decidir." Ele precisa encontrar uma saída. Então, vamos amarrar as ideias principais. O que a gente precisa guardar sobre antinomias? A definição é um conflito entre normas válidas, os 4 elementos para identificar uma, as diferenças importantes, não é lacuna, não é colisão de direitos, não é silêncio, e principalmente o porquê de ser fundamental resolvê-las, coerência e segurança jurídica. E para fechar, fica aqui uma ferramenta bem prática, um checklist mental mesmo. Quando parecer que existe um conflito, é só fazer essas perguntas. Existem 2 normas válidas? Os comandos são incompatíveis? E o mais importante, não dá mesmo para harmonizar as duas só com uma boa interpretação? Se a resposta for sim para tudo, parabéns! Você provavelmente encontrou uma antinomia genuína. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se as próprias leis, que deveriam ser o nosso guia, podem entrar em contradição, o que, no fim das contas, é que garante a justiça? Entender a natureza desses conflitos é o primeiro passo, sem dúvida, mas é a forma como o direito escolhe resolver essas contradições que de fato define o que é ser justo.